Por exemplo, eu vou ver se eu tenho algumas fotos aqui de implantes para mostrar para você. Essa era uma pergunta que eu tinha reservado aqui. Que a gente comenta muito avistamentos, mas fala-se pouco dos eventuais objetivos desses seres, né? Então, eles estão monitorando... Aqui, achei... Ó, o que são os implantes? Eles pegam, às vezes, microsistemas metálicos, que através de um raio-x você detecta no corpo da pessoa. Alguns deles já foram extraídos também, né, do corpo através de cirurgia. Dr. Roger Carlyle fazia muito esse tipo de trabalho. E esses materiais que são excluídos, tirados, né, retirados do corpo das pessoas, é extremamente cobiçado pela ciência na questão, para que serve? Qual que é a tecnologia que está por trás disso? O que se sabe em termos de composição química é que geralmente esses implantes têm uma composição química de um material que pertence à tabela periódica que nós conhecemos. Por exemplo, se for alumínio, é alumínio num alto grau de pureza. Se for magnésio, magnésio em alto grau de pureza. Agora, para que serviria isso? É algum tipo de marcação que nem a gente faz com os golfinhos, com as baleias, com o gado, para localizar, para localizar ou até usar alguns sensores do ser humano, a visão e a audição, como ela fosse uma filmadora captando imagens e sons, né, de forma viva, ou até incutir certas ordens mentais naquele abduzido, naquela pessoa ali. Ó, vá para tal lugar, encontre tal pessoa, faça isso, faça aquilo. Tem inspiração tal para criar tal coisa. E assim, os implantes, tem os metálicos, tem os biológicos, que às vezes são absorvidos pelo corpo, e tem os biológicos vivos, que às vezes são colocados dentro das pessoas. Parece uma coisa de ficção científica, mas isso está acontecendo. E a gente vinha até conversando aqui nos bastidores, antes de começar o podcast, que é muito sorrateiro essa atitude dos tripulantes dos OVNIs, e talvez o fato de eles não divulgarem para nós o verdadeiro objetivo deles ou as verdadeiras intenções seja uma estratégia deles se preservarem, porque talvez se o ser humano soubesse qual que é o real motivo, talvez com a nossa inteligência, mesmo que limitada, a gente conseguisse interromper esse processo sinistro e macabro que eles estão fazendo com seres humanos, e os maiores prejudicados nessa situação seriam eles, e não a raça humana. Então, talvez por isso que haja uma certa um modo sorrateiro, né, por parte deles nessas questões das abduções. Agora, as questões biológicas, genéticas, a gente já tem percebido casos de hibridismo, casos de mutação de sangue, do fator RH passando de positivo para negativo. Então tem muita coisa rolando, mas os governos e os cientistas, eles estão mais interessados no material das naves e na questão, aí eu vou abrir agora uma parte aqui. Eu tive conversando com pessoas que trabalham na ESA, mas é a Agência Espacial Europeia. Lá eles têm um certo departamento num dos andares que estuda OVNI e tudo mais. E a atenção deles está focada na questão da invisibilidade das naves, para conseguir essa tecnologia, saber como que isso funciona, para adaptar isso, provavelmente, em drones espiões, porque aí eles entrariam dentro de bases, fariam o que tem que fazer, a espionagem, sem serem notados, do jeito que esses OVNIs fazem. Mas não é só essa parte da invisibilidade e a manobrabilidade também das naves que eles estão interessados. Eles querem saber o quê? Materiais para poder utilizar esses materiais em foguetes, em artefatos nossos mesmo, em tecnologia nossa. E aí, por que eu digo isso? Porque algumas empresas
norte-americanas da área espacial. Você pega, por exemplo, a Northrop, a Lockheed Martin, né, e outras. Aí o próprio Bigelow Aerospace, né, do Robert Bigelow, aquele bilionário lá, que é o concorrente lá do Elon Musk, né, eles tiveram em algum momento acesso a esses materiais e começaram a trabalhar com engenharia reversa, né? E hoje se fala muito de metamateriais e ultramateriais. O que é metamateriais? Metamateriais, eles têm uma certa propriedade diferenciada. Já os ultramateriais, geralmente eles têm isótopos diferenciados. Foi manuseado de alguma forma e por isso que é chamado de ultramaterial. Por exemplo, o caso da explosão do OVNI de Ubatuba, ele se trata de um ultramaterial porque o isótopo do magnésio desse OVNI, ele é 30% diferente de qualquer magnésio que já foi encontrado na Terra. Uau! Quando eu falo de metamateriais, ultramateriais, recentemente, agora em abril de 2025, a gente teve algumas revelações aí, e 2 funcionários da Lockheed Martin, né, falaram que eles estão trabalhando num material que muda de forma. Isso já é engenharia reversa, né? E esse ex-chefe da Skunk Works, né, o Ben Rich, falou o seguinte: agora nós temos tecnologia para levar os ETs para casa, né?